Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com ex-goleiro, dirigente esportivo, também comentarista, cobriu a Copa do Nordeste, nosso querido Emerson Ferretti. Emerson, seja bem-vindo, boa tarde, como está? Boa tarde, James, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole, prazer estar participando do programa e à disposição aí para esse bate-papo. Prazer nosso. A gente viu agora os nossos principais clubes não se classificarem para a Copa do Nordeste. Na verdade, não se classificaram nem para as semifinais do Campeonato Baiano. Enquanto isso, o Fortaleza se consagra bicampeão, teve um desempenho de destaque no último Campeonato Brasileiro. Por que essa comparação? Porque é claro que para comparar com Flamengo, Palmeiras, fica sempre aquela não é nem desculpa, mas o argumento da falta da diferença muito grande de estrutura, inclusive entre os estados. Mas o Ceará é aqui do lado, é o nosso vizinho. E a pergunta para você é a seguinte: onde é que o futebol baiano se perdeu em relação ao futebol cearense, por exemplo? Por que eles estão tão lá na frente e a gente está amargando aí séries B e C? Bom, James, primeiro contextualizar, né? Historicamente, Bahia e Pernambuco sempre foram protagonistas no futebol nordestino durante a história toda. O futebol cearense sempre esteve num plano mais abaixo, né, da gente aqui da Bahia e também dos times pernambucanos. E de alguns anos para cá, pouco tempo, é verdade, né, os resultados do futebol cearense como um todo, não só de Fortaleza e Ceará, mas também a gente observa alguns clubes de menor porte ascendendo nas séries do futebol brasileiro, das competições nacionais, né? O futebol cearense vem ganhando espaço, né? Na verdade, já tomou o protagonismo da região Nordeste, até mesmo no ranking da CBF, o ranking de federações que a CBF divulga todo ano. A Federação Cearense já passou a baiana e a pernambucana, se não me engano, 8º lugar no ranking, né? A baiana é a 9ª, a pernambucana é a 10ª. Então, a Federação Cearense vem aí despontando como a mais importante, mais forte, o futebol cearense, né? Do contexto nordestino. Eu, fazendo uma análise, né, de todo esse histórico, eu já estou aqui na Bahia há 22 anos, portanto, tem como um recorte histórico considerável de 22 anos, que eu faço parte desse contexto aqui do futebol nordestino. Eu acredito que o grande problema do futebol baiano, e talvez onde o futebol cearense conseguiu esse destaque, passa pela gestão, né? Não só pela gestão dos clubes, dos principais clubes, né, mas também pela gestão da federação, né, que fortalece o produto principal, que são as competições locais, e com isso você acaba fortalecendo os times menores também, né, que é o que não acontece aqui, né? A gente teve problemas, a gente tem um campeonato baiano esvaziado já há algum tempo, talvez nesses últimos 2 anos aí, com a ascensão de alguns clubes do interior chegando ao título, esse ano novamente disputando, criou-se até um interesse diferente, mas ainda é um campeonato que precisa muito ser fortalecido, precisa de patrocínio, precisa de torcida no estádio, precisa de estrutura física com campos melhores, estádios melhores, né? Então, o produto futebol baiano precisa ser fortalecido, e isso passa pela Federação Baiana, né? De tentar promover isso, né? Tentar buscar esse fortalecimento, e também passa pela gestão dos nossos grandes clubes. A gente tem aí o Vitória já há algum tempo sofrendo com más gestões, e a gente teve aí num recorte curto de tempo, o Vitória teve 3, 4 presidentes em 4, 5 anos, né? É muito ruim e é muito complicado você ter uma gestão que traga resultados desportivos positivos quando você não tem uma tranquilidade, não tem um trabalho do lado de fora, né, bem feito.
E quando você não tem essa tranquilidade, né, de saber que do lado de fora o clube está bem gerido. Então a política interna do Vitória acaba prejudicando a condução do clube e, por consequente, os resultados esportivos acabam aparecendo. Tudo que acontece fora de campo mais cedo ou mais tarde acaba se refletindo nos resultados de campo. No Bahia, após uma intervenção que era necessária, porque o Bahia estava numa situação realmente bastante delicada e assim, sem perspectivas de uma melhora, né? Houve a intervenção, que foi uma ação muito drástica, mas, como eu falei anteriormente, necessária. O clube começou a recuperar, né, através de algumas gestões, começou a recuperar algumas coisas que já estavam sendo perdidas. A credibilidade no cenário nacional, ninguém queria vir mais jogar no Bahia, porque o Bahia acabava não pagando ninguém, então todo mundo virava credor do Bahia. A infraestrutura do clube estava completamente deteriorada, né, muito atrás dos principais clubes brasileiros, né, enfim, e outros problemas mais, né, que a gente sabe. Então, com a intervenção, alguns desses problemas começaram a ser corrigidos. Hoje o Bahia tem credibilidade no cenário nacional, tem uma infraestrutura melhor com a inauguração do CT Evaristo de Macedo, virou por um certo tempo até uma referência em gestão, só que a condução do futebol nesses últimos anos acabou sendo aquém do ideal, né, do que era necessário, e não acompanhou esse crescimento do clube administrativo e financeiro. E aí os resultados não apareceram. Quando os resultados não aparecem, também vem consequências, né? Porque há uma insatisfação muito grande do torcedor, o torcedor deixa de se associar, a receita cai, enfim, uma série de situações negativas que vão se desenrolando consequentemente. Então, eu acho que passa muito pela gestão. E a gente que é do futebol e acaba conhecendo um pouquinho do que está acontecendo no futebol cearense, eu estou, inclusive, finalizando, ontem acabou a última aula, finalizando um curso de especialização em gestão esportiva com o Fortaleza. Então a gente teve aulas com o presidente do clube, Marcelo Paes, com o diretor de futebol e todos os outros diretores do clube de marketing comercial, divisão de base, enfim. A gente, quando começa a entender como o Fortaleza está sendo administrado, gerido, a gente começa a entender o porquê desse sucesso. Não é à toa, não é um sucesso casual, não é pontual todo esse trabalho. Primeiro que não é um trabalho de pouco tempo, já vem sendo feito já há alguns anos e agora eles estão colhendo os frutos de uma gestão muito bem feita, de uma gestão humanizada, de uma gestão bem pé no chão, né, e qualificada. Então, eu acho que o grande problema, a grande diferença entre o futebol cearense hoje e o futebol baiano é a gestão, e eles estão na nossa frente, infelizmente, né, para nós, porque nós, como eu falei anteriormente, nós éramos protagonistas aqui no Nordeste. Falando nisso, nesse curso que você acabou de fazer aí no Ceará com o presidente do Fortaleza, ano que vem encerra-se o mandato do presidente Guilherme Belintani e teremos novas eleições para a presidência do Esporte Clube Bahia, clube do qual você é um dos ídolos recentes, né? É verdade que Emerson Ferretti será candidato à presidência do Tricolor de Aço? Olha, James, não há nada certo em relação a isso. Na verdade, toda eleição sempre alguém lembra que o Emerson existe, né? Sempre sai o meu nome aí, algumas pessoas. Mas dessa vez, com o rebaixamento, né, no final do ano passado, houve um movimento espontâneo aí de muitos torcedores pedindo, inclusive nas minhas redes sociais, pedindo para que eu pudesse me candidatar. Enfim, eu realmente fui procurado por algumas pessoas, alguns grupos políticos, né, de dentro do Bahia, porque houve uma insatisfação muito grande, né, com o rebaixamento, e aí já se pensou logo na troca de comando, por mais que precise ser respeitado, né, pela democracia construída dentro do clube, o presidente atual só pode sair na hora que tiver uma próxima eleição.
né? Mas houve muito burburinho em relação às próximas eleições, e o meu nome foi muito forte, né? E como eu falei, houve uma movimentação espontânea, houve procura para saber se eu teria interesse em ser candidato. Tem algumas coisas a ser consideradas. Primeiro, para sentar naquela cadeira, precisa estar muito bem preparado, né? Então, o que eu preciso fazer, se caso um dia eu resolva concorrer, eu preciso estar muito bem qualificado para poder fazer um bom trabalho e ajudar o Bahia do jeito que ele merece, né? Seria um prazer, né, ajudar o Bahia, né, dessa vez de uma outra forma, não mais dentro de campo, porque eu não sou mais atleta. E segundo, eu acredito que com a iminência aí de uma proposta para que o clube se torne SAF, na verdade, o clube vai se tornar SAF e vai ter uma proposta para ser vendido a SAF, né? O futebol do clube, né? E que me parece que é um caminho sem volta, me parece que realmente num curto prazo aí vai haver uma proposta e que vai ser votada. Então isso muda bastante todo o cenário político dentro do clube, inclusive para as próximas eleições. Então qualquer movimentação nesse sentido precisa esperar principalmente essa votação em relação à SAF, se realmente vai ser vendido, para que a gente possa analisar um cenário posterior para saber se realmente vale a pena, né, concorrer e se também, né, analisar, como eu falei antes, eu preciso estar qualificado para poder encarar esse desafio, que é um desafio grandioso e difícil. Então, qualquer um que sente lá na cadeira de presidente precisa estar muito bem preparado. É isso que eu procuro fazer. Não é uma decisão tomada, não é uma certeza, não sou candidato, mas a gente não fecha a porta para nenhum tipo de situação, principalmente se for para ajudar o Bahia. Agora, Emerson, falando na SAF, eu confesso que não tenho assim, uma opinião formada, eu vejo torcedores apreensivos, outros ansiosos, alguns acreditando que pode ser o fim do Bahia, outros que é a salvação. E eu lembro que lá nos anos 90, o futebol baiano foi pioneiro na criação de clubes-empresa, né? O Vitória, sob a gestão de Paulo Carneiro, foi Vitória S.A., acho que foi o primeiro clube-empresa do Brasil, o Bahia foi na sequência, e no entanto não adiantou nada, assim, os clubes não melhoraram, o futebol piorou, o Bahia foi rebaixado em 97, enfim... Como é que você analisa essa questão agora da SAF? Você acha que isso é meramente um caminho sem volta ou pode ser uma salvação para o futebol baiano ou o oposto? Vamos lá. Em relação ao que já ocorreu aqui no futebol baiano, com Bahia e Vitória, né, que viraram SA, era um outro contexto, né? Era um outro contexto e foram experiências mal sucedidas. Isso serve de alerta, porque o fato de virar SAF não quer dizer que seja a salvação completa. Sempre é bom lembrar que empresas privadas, né, sociedades anônimas, também falem se não forem bem geridas, né? Então, se um clube virar SAF, ele também pode falir, ele também pode acabar se não for bem gerido. Então, passa muito mais por ter uma boa gestão. Eu acredito que no caso específico do Bahia, primeiro que o Bahia não está, assim, desesperado como estavam Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que são os clubes maiores que tomaram a dianteira nesse processo, né? Eles realmente estavam numa situação, e hoje, cada vez mais, quando a gente lê as notícias sobre esses clubes, principalmente o Cruzeiro, a gente percebe que o Cruzeiro realmente estava num buraco sem fundo, né? E que se continuasse da maneira como estava, provavelmente iria daí para pior, né? Então, o Cruzeiro estava desesperado por uma tábua de salvação. Quando foi criada a lei da SAF, eles se jogaram na primeira proposta, né, sem analisar direito, né, o que poderia, as consequências, né? E Botafogo e Vasco da mesma forma, pelo desespero, pelo tamanho da dívida dos clubes, né, pelo horizonte assim, sem muita solução desses clubes. O Bahia não tem uma dívida gigantesca, o Bahia não está desesperado, e isso dá uma tranquilidade para o Bahia poder analisar bem, né? A lei é muito ampla no sentido de deixar muito à vontade as partes, né? A SAF do clube e os potenciais interessados em comprar,
de discutir e estabelecer os termos dos negócios, do negócio. Então, o que foi feito no Cruzeiro não é igual ao que foi feito no Botafogo, que não é igual ao que foi feito no Vasco e que não vai ser igual ao que vai ser feito no Bahia, né? Cada um vai precisar ver exatamente a sua realidade para poder fechar, né, o que for mais conveniente. Eles estavam desesperados, o Bahia não é o caso, o próprio presidente Belintani já falou, o Bahia não está desesperado atrás de um cheque. Eu acho isso ótimo. O que o Bahia precisa fazer, principalmente, é estudar muito a fundo todas as possibilidades, tudo que precisa para que o clube possa, se for o caso, entrar numa negociação e fazer uma negociação que lhe proteja, né? O Bahia não pode vender completamente a alma para o investidor, para um futuro dono, né, da SAF. Eu acho que isso o Bahia tem feito, pelo que a gente tem observado. Existe uma comissão dentro do Conselho Deliberativo que está analisando muito a fundo, profundamente, estão negociando, e isso é muito bom. E o que é necessário depois, quando chegar uma proposta, é que seja tudo muito colocado às claras para quem vai votar e decidir a vida do Bahia. O torcedor que é sócio, que vai votar numa Assembleia Geral, precisa ter todas as informações possíveis, precisa ter todos os esclarecimentos para que eles votem consciente, que eles votem embasados, sabendo o que é melhor para o Bahia. Se vender é melhor ou não, a gente não sabe. Como eu falei, a gente pode vender, mas o clube pode até falir e os resultados não vierem. E também o clube pode não vender e também se recuperar, né? Porque, como eu falei, tudo passa por boa gestão. Eu acho que a gestão, o importante é você ter uma boa gestão, seja a associação ou seja a SAF. Você precisa ter pessoas competentes, qualificadas para poder tocar o clube. E isso que é o importante, né? Se vai vender ou não, depende dos termos do negócio. Isso precisa ser muito bem estudado, e depois muito bem passado isso, esclarecido para o sócio que vai votar. Emerson, você, falando em gestão, você teve uma experiência à frente do Ipiranga, e o futebol, a administração de futebol é uma ciência, de certa forma, inexata, né? Bastante inexata, nem sempre... Completamente, vamos dizer assim, gente. Pois é, nem sempre o que... Embora, claro que a gente sabe que uma gestão temerária, uma gestão deficitária, geralmente vai interferir no resultado no campo e geralmente vai dar mau resultado, mas nem sempre uma boa gestão externa ao campo significa vitória em campo. Você, por exemplo, o Ipiranga estava com tudo para conseguir o acesso e tal, e não conseguiu. O que mostra que, às vezes, tem peculiaridades das quatro linhas que não estão nas mãos do presidente. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, você já falou, a gestão chegou a ser, inclusive, considerada modelo, especialmente fora do campo, em relação à estrutura do clube, à organização, ao programa de sócios e outros aspectos. Mas no campo, de fato, os resultados não vieram, e não só isso, veio um resultado extremamente negativo, que é o rebaixamento do Bahia para a Série B. Como você avalia, como ex-presidente de um clube, a gestão de Belintani na questão futebol? Assim, que erros você acha que ele cometeu nesse aspecto, estritamente do futebol, da bola em jogo, e que coisas você considera que pode ser assim do imponderável, que as críticas são até injustas, que não passam pela caneta do presidente? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a minha experiência no Ipiranga. O Ipiranga era um clube que, infelizmente, na época que eu entrei, estava em vias de fechar as portas definitivamente. O Ipiranga não tinha nada, só tinha uma história linda, mas não tinha mais nada. Tinha perdido sua sede, a sede estava destruída, não tinha nenhuma caneta para você assinar um documento, não tinha um centavo. E foi uma gestão de reconstrução de uma marca e de um espaço físico.
né? E sem dinheiro algum ainda, né? Sem nada. A gente começou do negativo porque a gente ainda encontrou problemas antigos dentro do clube, ações judiciais. Então, foi um trabalho diferente do que você administrar um Bahia, por exemplo, ou um Vitória, que são clubes consolidados, com torcida, com calendário, com receita, né, que você precisa administrar isso e procurar otimizar tudo isso, né, as receitas, os resultados esportivos. Então é um trabalho um pouquinho diferente, né, mas você foi muito feliz, né, porque nem sempre uma boa gestão do lado de fora traz resultados dentro de campo. O que eu penso a respeito disso? A gente, primeiro que há duas gestões, a gestão do clube, que é a gestão que você vai gerir o marketing, o comercial, os patrocínios, os planos de sócios, tudo isso, né, que são importantes e que vão ajudar a trazer recursos para a gestão do futebol. Essa gestão do futebol que é a mais importante, porque é o dia a dia ali do coração do clube, da atividade fim, que é o futebol, né, o time profissional principalmente, né, que é o coração do clube. Então, são duas gestões diferentes, né? O que eu penso é assim, quanto mais você trabalhar certo fora de campo, a probabilidade de dar certo dentro de campo aumenta, né? Porque você pode fazer tudo certo e dar errado, mas quanto mais certo você fizer, a probabilidade de dar certo aumenta. Claro. E você pode fazer tudo errado e dar certo, mas quanto mais errado você trabalhar fora, mais cedo ou mais tarde esses erros vão chegar dentro de campo e os resultados vão ser negativos também. Então, você precisa trabalhar sempre procurando acertar, né? Mas você acha, Emerson, que Belintani errou na gestão de futebol? Assim, que erros você poderia apontar da parte de futebol, contratações ou coisa desse tipo, dessa gestão do Bahia? Pronto, eu ia chegar lá, eu só estava... Né? Eu estou com medo porque o nosso tempo da Ave Maria tá na boca. Tá. O que acontece quando você tem um presidente que não é especialista na atividade fim, que é o futebol? Você precisa que esse presidente saiba escolher as pessoas que vão conduzir o futebol. Isso é importante. Faz parte da função do presidente escolher seus diretores, escolher as pessoas que vão comandar os setores do clube. E o futebol, eu acho que o Belintani, em algum momento, fez escolhas equivocadas, né? Às vezes, como há pouco tempo ficou mais de 3 meses sem um diretor de futebol, sem uma condução do futebol. Caiu, Abrão? E sem alguém responsável. E eu acho que quando você pergunta também de críticas injustas, eu acho que ele errou também em contratações, mas isso todo mundo erra, todos os clubes erram, até o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, errou em contratações, mas como eles acertaram muito mais, né, isso passa despercebido. É natural você trazer um jogador e o jogador não dá certo. Acontece toda hora em todos os clubes. O que não pode é ser o número de erros ser muito maior do que o número de acertos. E em alguns momentos, muitos dos atletas contratados acabaram não dando resultado, né? Infelizmente, porque os resultados desportivos acabaram sendo negativos. Emerson, é sempre um prazer conversar com você. Sucesso sempre nas suas empreitadas e é isso aí. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu, obrigado, James. Obrigado a todos aí da Rádio Metrópole. Obrigado pelo espaço. Estamos sempre à disposição. Boa noite a todos.